Olá, seja bem-vindo ao episódio 111, parte 2 do Café com PNL. A gente falou sobre o livro Desconstruindo a Ansiedade no episódio anterior e hoje a gente vai passar a solução daquele questionamento que eu fiz para vocês no episódio anterior. E a gente tá aqui com o Natan. Oi, pessoal, sejam bem-vindos e vamos que vamos já começar, que eu sei que vocês estavam ansiosos para chegar a esse episódio, para que a gente resolvesse esses hábitos. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e vamos trabalhar nossa ansiedade. E eu estou ansiosa para contar quantos trocadilhos a gente é capaz de fazer com estar ansioso até o final desse podcast, porque foram vários no último. Mas vamos lá. O que a gente deixou de tarefa para você que ainda não ouviu o nosso primeiro episódio? Depois vai lá e escuta. Identificar quais gatilhos no seu ambiente fazem com que você entre num estado de ansiedade. Porque só identificando esses gatilhos a gente vai conseguir usar esse método aqui que o Dr. Judson explicou, certo? Beleza, identifiquei meus gatilhos aqui então. Eu percebi que toda vez que eu olho para minha mesa cheia de trabalho, eu entro em ansiedade e o resultado, né, a recompensa é evasão. Eu vou, sei lá, olhar uma mídia social, eu vou comer. Qualquer um desses comportamentos aí, a gente tem como resultado. Identificou o seu gatilho? Agora, existem alguns obstáculos, e ele fala que a gente precisa evitar esses errinhos, que é o seguinte. Beleza, eu vou alterar então meu comportamento. Eu fico ansioso com a quantidade de tarefa que eu tenho que fazer. Então, ao invés de olhar a mídia social, eu vou comer. É um comportamento adaptativo? Não. Você achou um substituto que não quebrou o ciclo do hábito. Você vai entrar em um outro problema que é a compulsão alimentar, se você fizer isso. Ao invés de beber, então agora eu vou fumar. Também não vai adiantar. Tem muita gente que faz isso. Por exemplo, pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Por que é tão importante um acompanhamento disso aí, né? Inclusive psicológico. A pessoa ela não vai poder comer da mesma maneira que ela comia antes. E pode ser, se ela não souber resolver essa questão desse ciclo de ansiedade, que ela desconte em algum outro lugar. E existe um perigo muito grande em fazer isso. Tem muitas pessoas que acabam engordando outra vez, ou acabam entrando em um outro vício de qualquer outra coisa. Compras, enfim. Bebida. Por isso que é tão importante você tomar cuidado para não encontrar um substituto. Agora eu já sei qual é o meu gatilho, eu vou trocar por outra coisa. E essa outra coisa não vai resolver seu problema. Então, só esse parênteses. A gente vê direto isso, né? A gente vê direto. O Velozes e Furiosos, por exemplo, dá até o exemplo do japonês, acho que é Han o nome dele, que ele fumava muito e aí ele fica o filme inteiro comendo salgadinho. O filme inteiro comendo salgadinho, ele chega a falar isso em alguma hora. Ele pelo menos tem a consciência que ele mudou, mas ele continuou. Ele mudou o vício. Ele falou, eu preciso ficar com a minha mão o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Eu uso pra isso ficar comendo salgadinho. Então tem que prestar atenção, porque você não tá resolvendo o problema, você só tá mudando, né? Exatamente. Então, recado dado, vamos lá. O que a gente vai fazer ao invés da substituição aqui? Ele fala que nem tudo no nosso cérebro vira um hábito. Existem algumas coisas que viram e algumas coisas que não viram um hábito. As coisas que viram um hábito é porque o seu cérebro entende que existe uma recompensa ali de agir daquela forma. Aquilo te traz um bem de alguma forma. Quem identifica essa recompensa é o nosso córtex orbitofrontal. Lá, as informações sensoriais, elas são consolidadas e ele consegue atribuir um valor para alguma coisa e para outra. Por exemplo, bolo de chocolate versus comer alface. Eu atribuo um valor lá na minha infância pro bolo de chocolate maior do que pra alface. E aí, quando eu tô diante de uma escolha que eu preciso ter na minha vida, o que o nosso córtex orbitofrontal vai fazer? Vai identificar qual que é o que tem mais valor e ele vai executar o que tem mais valor. Qual que é o problema de tudo isso? Eu atribuí esse valor quando eu era criança. Hoje em dia, o valor pra mim de comer o bolo não é tão vantajoso assim. Porque eu tenho um objetivo. Eu quero, sei lá, emagrecer. Eu quero parar de comer açúcar. Enfim, qualquer que seja o seu objetivo. Mas pro seu cérebro, ele vai agir conforme o valor que ele atribuiu na época que ele conheceu aquele comportamento. Dentro de programação neurolinguística, qual é o nosso vocabulário? A gente diz que
a gente criou uma parte dentro de nós responsável por aquele comportamento de comer bolo. Essa parte, ela tem aquela idade, ela não cresceu. A parte, ela continua tendo a idade que ela foi criada. Ela vai repetir esse comportamento com os recursos que ela tinha naquele momento. Ou seja, naquele momento, o valor do bolo era 2x. Hoje o valor do bolo é x, mas a parte responsável pelo comportamento continua agindo como se o valor fosse o mesmo. Qual que é a sacada genial do doutor? Mudar o valor daquilo lá para você. Então, é você levar aquela parte à consciência de que o valor não é mais aquele que ela imagina que seja. Como? Diminuindo, e aí que existe uma diferença um pouco com relação à programação neurolinguística, depois eu falo qual que é. Ou você diminui o valor e manda real para essa parte, né, para esse córtex orbitofrontal, fala, olha, não, o valor agora disso é tanto, não é mais 2x, é x agora o valor disso aqui. Então você diminui o valor daquilo que é o seu vício e você aumenta o valor de outros comportamentos que você poderia ter. Ou seja, aumenta o valor da alface. E aí, na hora que o seu cérebro tiver que escolher, naturalmente, ele vai escolher... Ele faz isso de forma consciente? Não. Obviamente que não. Ele já falou que se tentasse falar a linguagem do consciente, ele não ia conseguir. Ele faz isso de forma inconsciente. É o que ele faz. Não Diga. sei, não. Eu ainda fico com a PNL. Não, mas se você for ver... A grande sacada dele é muito parecida com a programação neurolinguística. A única coisa que muda é que a programação neurolinguística ela nunca vai te tirar a possibilidade de fazer alguma coisa. Ela vai aumentar as opções. Isso. O que ele faz? Ele primeiro tira uma opção e depois ele aumenta. Mas no final das contas, ele aumenta. Ele sempre termina o método dele aumentando as opções. Ou seja, aumentando o valor de outras opções que a pessoa possa executar, além daquilo que ele tirou. Essa é a diferença. Mas no final das contas, os dois mexem com a percepção de valor que você tem em relação a uma atividade em comparação com outra. Só que aí a PNL, ao invés de mexer com aquilo lá, ela coloca a outra opção como mais viável, mais acessível, etc, etc, etc. Mas a gente vai chegar aí. Isso aí que a gente tá fazendo é um parênteses para quem já entende PNL avançada, tá? Você que tá no começo não é obrigado a saber essas coisas que a gente tá falando. Eu vou passar passo a passo com você aqui. Beleza. Como ele faz para fazer isso, então, tá? Ele traz a atenção plena pra pessoa. Por exemplo, a pessoa tá... O que ele começou a fazer esse exercício? A pessoa ia lá, comia o bolo. Até aí, ok. Se você comer mais um pedaço, como é que você se sente? Vai ser tão vantajoso assim? E aí ele pedia pra pessoa escrever. E aí, a partir do momento que ela ia escrevendo, ela mostrava pro cérebro dela que não era tão vantajoso assim. Ela trazia pra consciência o fato do valor ter mudado. Então, a pessoa escreve, é gostoso, mas não resolveu minha ansiedade comer o bolo. Aí, da próxima vez que ela comia o bolo, ela ia lá e escrevia, legal, é gostoso o bolo, mas eu continuo ansiosa. E aí você começa a mostrar pro seu cérebro que não é o bolo que vai resolver a ansiedade. Legal, mas agora, além de ansiosa, eu tô gorda. Aí você tira o valor que o seu cérebro tinha dado pro comer o bolo. Não, antes ele tinha colocado... de escrever já é maravilhoso, porque quando você coloca no papel o seu pensamento, você tem tempo de refletir, de repensar, né? Perde a velocidade do pensamento. Ótima estratégia. Essa eu gostei. Basicamente, você tira o poder do bolo, né? O bolo tinha o poder de resolver sua ansiedade. E agora, conforme você escreveu, você mostrou pro seu cérebro que não. O bolo não tem o poder de resolver sua ansiedade. Fazendo isso, você diminui o valor que o bolo tem. Eu tô falando bolo aqui, mas você pode colocar qualquer comportamento, tá? Olhar a mídia social, fumar, qualquer consequência que você tenha por conta da ansiedade, acaba perdendo valor quando você percebe que ela não resolve o problema. Existe um estudo que uma moça também de Yale, a doutora Small, fez, que ela pedia para os participantes escolherem o chocolate favorito. E eles precisavam classificar de menos 10 para mais 10 o nível de vontade que eles tinham de comer o próximo pedaço.
Quando ela pediu pra galera fazer, a galera tende a parar muito mais rápido de comer o chocolate do que quem não tinha que responder pra ela qual era a vontade, simplesmente por estar no momento presente. Refletindo. Da mesma forma que existe o chocolate, planejar demais, antes de executar, que também é uma coisa que gera muita ansiedade em muita gente. Planejar também é um comportamento compensatório. Em até algum momento, planejar, assim como o chocolate, é bom. Depois, ele te coloca num ciclo de ansiedade. Você saber qual que é esse limite que você tem que ir antes daquilo se tornar desvantagem, você só vai conseguir perceber se você estiver vivendo o presente. Exatamente. Que é o que ele defende nesse primeiro passo aqui. Tudo bem, nota 10 para ele agora. Existe um modelo de aprendizagem que chama Modelo de Rescorla-Wagner, que foi criado em 1970. Ele tem esse nome por conta dos cientistas que estudaram. E ele diz que o valor da recompensa que um comportamento tem atual é igual ao valor da recompensa anterior mais uma taxa de erro. O que é essa taxa de erro? É a expectativa do seu cérebro versus a realidade. Se você não está prestando atenção nas recompensas que você tem nos seus comportamentos, você não vai conseguir perceber o erro entre a sua expectativa e a realidade. Você não vai perceber que o bolo não resolveu sua ansiedade. Então, o valor da recompensa atual acaba sendo igual ao valor antigo. E você não consegue mudar. Agora, a partir do momento que você está com a atenção plena, você consegue perceber que existe um erro entre a sua expectativa e a realidade. E quando você percebe isso, aí a fórmula muda. Você acaba diminuindo o valor da recompensa atual. E se você fizer isso várias vezes, que é o que ele defende aqui, que é um pouco diferente da PNL, mas vamos lá. Na teoria, você diminuiria o valor da recompensa daquele comportamento que é um comportamento indesejado. Que no caso aqui, meu, foi comer o bolo, substitua aí pelo seu gatilho. Esse é o primeiro passo que ele passa. Aí sim, beleza, diminuir o valor do meu comportamento 1. Agora eu preciso criar outros comportamentos que sejam mais valorosos. Afinal de contas, se eu diminuir o valor de um, mas eu não coloco nenhum outro, seu cérebro vai ficar parado. Ué, cadê as opções? Eu preciso fazer alguma coisa, né? Beleza, eu não vou fazer isso aqui, mas o que eu vou fazer agora? E aí ele defende que a gente precisa, então, encontrar um outro comportamento que seja de mais fácil acesso para você e que desmanche esse ciclo de hábito. Ou seja, não parar de comer para começar a beber ou fumar, que foi o exemplo que o Nathan deu. Isso dentro da PNL, a gente tem... reestruturação. Aí chega bem perto da PNL. Muito próximo. É muito perto de uma técnica que a gente conhece dentro da PNL como reestruturação em 6 passos. Que basicamente a gente ensina a usar uma linguagem que o seu sistema, que a gente vai chamar aqui de inconsciente, entende, para mostrar para ele outras opções de ação. Que não seja comer que o não bolo. seja comer o bolo, ou que não seja ficar ansioso, que é o caso aqui da ansiedade, né? Que sejam mais vantajosas e mais disponíveis que o comportamento anterior que você tinha. E a partir do momento que você descobre as suas, automaticamente, sem você ter que ficar brigando, você vai conseguir atuar com aquele comportamento. Você não depende mais do seu raciocínio lógico, você não precisa mais se forçar. Ai, tô me forçando aqui a rejeitar o bolo. Aquela coisa que muita gente passa, é um sufoco absurdo para conseguir mudar os hábitos. Não. Naturalmente, seu córtex orbitofrontal vai tomar conta e ele vai decidir por você. Você vai automaticamente tomar um outro rumo. Você vai dar opções, né, pro seu cérebro fazer uma coisa diferente. Sem ser aquele rumo que ele estava tomando. Exatamente. É isso que, se eu tivesse que pegar o practitioner para analisar, é isso do começo ao fim. É muito. É ele você tá programando os seus comportamentos para que você não precise... Ensinando o seu cérebro a se comportar de uma forma que seja adequada para os resultados que você quer. Às vezes é difícil a gente explicar, né, o que é o PNL, o que é practitioner, o que é... Porque as pessoas perguntam e a gente... Mas me explica. Se a gente fosse agora, com tudo isso que a gente está falando do livro... Aliás, ele bate muito com a PNL, né? Ele usa técnicas muito parecidas com a programação linguística.
Mas se fosse em poucas palavras, seria você ensinar o seu cérebro a se comportar de uma forma que te gere resultados positivos. Você alterar o seu sistema de recompensa o tempo inteiro, do começo ao fim. Alterar assim, practitioner é alterar o sistema de recompensas para que você automaticamente, sem sofrer de uma forma leve, sem precisar pensar para realizar, você simplesmente vai lá e realiza. Eu quero ir para academia, eu vou sofrer de manhã para acordar. Não. Você vai ensinar o seu sistema se comportar. a atribuir o valor correto para as coisas e automaticamente você vai executar um comportamento diferente daquilo que você está fazendo. E cada um tem o seu, tá? Essa que é a graça da PNL. Porque dentro da PNL a gente te ensina uma linguagem para que você consiga reconhecer qual vai ser esse outro comportamento que você vai dar de opção pro seu sistema que não seja comer o bolo. Cada um tem o seu. A diferença para esse livro é que nesse livro ele vai sugerir alguns comportamentos que você pode ter ao invés do comportamento de ansiedade. Mas ele não é exaustivo, ou seja, ele não vai passar por todos os comportamentos que existem na face da Terra para você resolver. Cada um vai ter o seu, ele vai te dar algumas opções. A gente não faz isso. Dentro da programação neurolinguística, a gente deixa que o outro decida, né? Quem tem que decidir qual comportamento vai querer usar para resolver o problema é a parte que dá valor para comer o bolo. Ela que vai ter que decidir qual que vai ser o melhor caminho. Você só vai conversar com você mesmo para entender como você funciona. Mas quem vai determinar isso é o seu sistema, é o que vai funcionar para sua vida. Isso é um pouco diferente do que ele propõe aqui, porque ele vai te passar, que eu vou passar para vocês agora, algumas coisas que você poderia fazer ao invés de comer o bolo. E a PNL não sugestiona. E a PNL não. Mas de qualquer forma, a base é a mesma, gente. É você criar novas possibilidades que tenham um valor no seu córtex orbitofrontal maior do que o comportamento que você tinha antes, que te deixava ansioso. Por exemplo, olhar para lista de tarefas, que foi o exemplo que eu dei. Vamos lá. Então, quais que são as sugestões dele? Ele fala que uma grande sugestão inicial é você trazer curiosidade para o seu sentimento. Por exemplo, você percebeu que você ficou ansioso? Caramba, que interessante. O que está acontecendo no meu corpo? Onde é que eu estou sentindo isso? Que a curiosidade vai te trazer para o momento presente. E aí ela vai quebrar esse ciclo. Vai fazer você prestar atenção. Então, essa é a primeira coisa. Isso eu gosto, de perceber. Você está agitando a perna, você está se mexendo, você está falando rápido, o que você está fazendo, né? Que está ajudando, né, essa ansiedade a aparecer ainda mais, né? Ficar mais visível. Gostei. E por que a curiosidade é tão legal pra gente ter como comportamento alternativo, né? Tem um estudo do Matthias Gruber, da Universidade da Califórnia, que pediu para que os alunos olhassem para uma lista de perguntas e apontassem para dizer qual pergunta gerava mais curiosidade, sobre conhecimentos gerais. E eles reconheceram que as que mais geravam curiosidade nesses alunos que foram pesquisados também liberavam muito mais dopamina. E a dopamina é o neurotransmissor que vai atribuir valor para as coisas. Ou seja, a curiosidade por si só, ela já tem muito valor para o seu cérebro. Então, você tá colocando um outro comportamento alternativo que naturalmente já é mais valoroso por questões genéticas pra gente. A curiosidade, ela te tira do ciclo automaticamente, simplesmente pelo fato dela liberar dopamina, que no final das contas é isso que você tá fazendo. Então essa é a primeira coisa que ele fala. Outra coisa que ele coloca como alternativa em relação ao comportamento de ansiedade é você checar. O que ele quer dizer com isso, né? Ele pega um paciente dele que dizia que tinha síndrome do pânico. Ele não gosta de rotular assim, porque a gente já falou por quê no episódio anterior, depois você vai lá ver. Mas ele dizia que tinha síndrome do pânico. E aí, conversando com o cara, ele entendeu que esse paciente dele, que é o Dave, o pai dele batia muito nele e de uma forma aleatória. Ele era meio que o saco de pancadas do estresse do pai. Ele não sabia exatamente o que ele fazia e o que ele deixava de fazer para apanhar. Ele simplesmente apanhava. Para proteção, o cérebro falou, por via das dúvidas, considere tudo perigoso. Porque você não sabe o que é, o que não é, considere tudo perigoso. E ele generalizou. Tudo é perigoso. Sair na rua é perigoso. Comer alguma coisa é perigoso. Ele desenvolveu pânico. Conversar com alguém é perigoso. Tudo era perigoso. E quando você generaliza dessa forma,
ou uma coisa é segura ou uma coisa é perigo, você só tem 2 opções, que é ficar ansioso ou ficar na sua zona de conforto. Você não tem flexibilidade no sistema. Você só tem 2 formas de pensar. Ou é perigoso ou não é. Não existe nenhuma forma de pensar além dessas 2 formas de pensar que ele falou. E aí, qual que é a graça? É você checar, poxa, será que realmente é perigoso? E entrar numa zona que ele chama de zona de crescimento, que a Carol Dweck, do livro Mindset, ensina. Fala muito sobre isso. Bom, o que ele fala pra gente fazer? Traga a dúvida. Faz um check-in, assim. Poxa, será que é perigoso mesmo? O que poderia acontecer? Para que você entre numa zona de crescimento, que é o que a Carol Dweck fala. Sair da sua zona de conforto não necessariamente é um perigo, desde que você consiga determinar se é ou não é. Ou seja, dê pequenos passos, verifique se realmente é perigoso. E assim você Esse questionamento faz você ter mais opções de pensamento, de ações, né? A hora que eu faço esse questionamento que ele está sugerindo aí, eu amplifico o meu sistema de crenças, de possibilidades de comportamentos novos. Bem interessante. Gostei, nota 10 para ele de novo. Outro ponto que ele fala é a questão de mente e corpo estão interligados, que a PNL também fala. Ou seja, mude sua respiração e comece a prestar atenção na sua respiração. Você, quando fica ansioso, você tem uma respiração muito particular, que é aqui em cima, geralmente, né? Você respira mais rápido e você respira muito aqui em cima. Muda a respiração, começa a perceber. Faz essa pergunta. Você entrou num estado ansioso? Como é que eu sei que eu tô respirando? Faz essa pergunta. E a respiração te traz no momento presente. Não tem coisa que te traga mais no momento presente do que a sua própria respiração. É só você prestar atenção na sua respiração que você vai parar de devagar para o futuro, que é o que o ansioso faz, né? Pensar o que vai acontecer no futuro e levar o pensamento para lá quando ele focar na respiração. Ou seja, ao invés de comer o bolo, você para tudo o que você está fazendo. E pensa na respiração. Como é que eu sei que eu estou respirando? Eu estou sentindo o geladinho do ar no meu nariz. E aí ele usa uma técnica que não tem nada de lógico, tá? É uma coisa que você vai fazer no seu pensamento. Ele fala o seguinte, onde é que eu tô sentindo ansiedade? É no peito? É na barriga? Obviamente você não tá sentindo ansiedade no seu intestino, é só o jeito de falar. Mas onde é que você tá sentindo ansiedade? É no peito? Beleza, respira, leva o ar pra onde você tá sentindo ansiedade. E na hora de expirar, joga pra fora um pedaço desse sentimento. E a cada inspiração, você leva o ar para aquele lugar onde você tá sentindo ansiedade. E na hora de expirar, joga um pedaço desse sentimento embora junto com a sua expiração. E automaticamente você vai entrar pro momento presente. E é como se fosse uma auto-hipnose, né? Automaticamente você deixa de ficar ansioso. É um grande modelo de Milton, isso modelo aí, né? de Milton Cada vez mesmo. que você expira, você vai ficar mais calmo. Eu expiro paz, eu expiro ansiedade. Eu expiro paz, eu expiro ansiedade. É um grande modelo de Milton, que a mesmo. gente também ensina dentro do practitioner. Gente, isso aqui, pra quem é practitioner, tira de aula. letra. Não precisa nem ficar 30 dias executando a técnica. Em 10 minutos, uma pessoa que conhece bem o modelo de Milton é capaz de fazer isso aqui, tá? Com bastante tranquilidade. Por isso fica aí o meu convite para que você venha para o Practitioner, porque realmente é você entender o manual de instruções da sua mente. Exatamente, Carol, você está falando disso e agora eu quero fazer um parênteses até sobre a minha vivência em relação a isso. Porque quando eu tive Covid e parei no hospital, quando você tem uma ferramenta como a PNL, o Practitioner, você saber conversar com a parte, conversar com o sistema imunológico, que foi o que eu fiz. Você conversar com o seu sistema imunológico, você programar uma cura para você usar a hipnose, como eu usei para poder usar aquela máscara que realmente é terrível, né? Que vem muito vento, um ar que sufoca você usar uma hipnose, usar modelo de Milton, usar uma comunicação onde você não vai estar ali naquele momento. Tem horas que você tem que estar extremamente presente. Naquele momento eu não podia estar presente ali, eu tinha que estar presente em outro lugar. E usar essas ferramentas é fantástico para que a gente possa atuar na melhor performance, né? Tenho certeza que eu consegui sair ali da situação que eu estava em 5 dias
da UTI usando as ferramentas que a gente aprende, né? Que é o que ele está sugerindo você fazer aqui para você cuidar da sua ansiedade. Ele está dando várias dicas de como você vai fazer para trabalhar o seu corpo e a sua mente para conseguir atuar em cima de um comportamento indesejado, que não deixa de ser a ansiedade, um comportamento indesejado, para que você possa atuar em cima dele. Fantástico, nota 10 para ele de novo. Uma outra coisa dentro de mente e corpo são interligados que eu achei bem curioso é o seguinte. Ele fala assim, da mesma forma que seu corpo traduz muito do que sua mente tá ali, a mesma coisa os seus olhos traduzem muito do que tá passando na sua mente. Quando você tá com raiva, se você for perceber, você fecha os olhos assim. E quando você tá curioso, e isso existe pesquisa científica que diz, automaticamente você arregala o olho. Você arregala o olho quando você tá com medo e quando você tá curioso. Ou seja, uma ótima troca pela curiosidade também. Por quê? Quando você tá com raiva, você não tá no modo quero absorver informações. Tipo, poxa, por que será que eu estou com raiva? Não, quando você tá com raiva, você quer destruir aquilo que te deixou com raiva. Você faz assim com o olho. Quando você tá curioso, não. Você abre o seu olho. Ou seja, o simples fato de você, assim que estiver ansioso, perceber se seu olho tá fechado ou não, e arregalar o olho, automaticamente a curiosidade vem. Automaticamente você, poxa, será que eu tô ansioso? E aí vem a curiosidade logo em sequência, simplesmente pelo fato de você arregalar o olho. Eu não conhecia essa pesquisa foi completamente nova do arregalar os olhos, né? Do mente e corpo interligados. Mente e corpo, né, Carol? Isso a gente já sabe por N autores, inclusive a Amy Cuddy, que é especialista nisso, neurocientista também, fala bastante. Mas do arregalar do olho, eu não tinha relacionado que isso poderia gerar curiosidade em alguém, simplesmente pela pessoa arregalar os olhos dela. Então, é um ótimo comportamento alternativo. Mas faz todo sentido. Se você faz uma criança parar de chorar olhando para cima, sim, tem toda a lógica. Outro exercício que ele propõe aqui como comportamento alternativo é a bondade amorosa, que ele chama. O que você faz? Através da respiração também, né? Você reconhece, por exemplo, a imagem, e aí é uma técnica de mindfulness, de uma pessoa que você gosta muito, uma pessoa que foi um mentor para você, um animal que você gosta muito, e você pensa numa frase bondosa para falar para essa pessoa, e você inspira e expira essa frase. Então, que você seja feliz, que foi o exemplo que ele deu. Então, você inspira, fala que você seja feliz, e aí expira. E depois fala isso sobre você mesmo, né? Reconhece alguma qualidade que você tenha, inspira, que você seja feliz, e expira, que você seja feliz. Na verdade, o que ele está fazendo é uma grande meditação, uma grande hipnose, também não foge muito. Poderia até criar uma frase de efeito no momento que ele está ansioso, para que ele possa dizer a frase de efeito. A gente tem as nossas, né? A gente tem as nossas. A frase de efeito é maravilhoso. Aconteça o que acontecer. Continue respirando. Continue respirando. Se você entendeu isso que a gente acabou de falar, comenta aqui embaixo para a gente saber que você é águia também. Bom, finalizando, que basicamente, qual que foi o processo então que a gente viu até agora? Reconhecer qual é o seu gatilho e modificar o valor que aquele comportamento de ansiedade tem para você. Como? Criando outros comportamentos na sua vida que tenham um valor maior e estejam mais acessíveis para você do que comer o bolo, que é o comportamento que eu coloquei aqui. E encontrando esses comportamentos mais acessíveis através de uma linguagem que é diferente dessa que a gente está falando com vocês, você vai conseguir programar sua mente para seguir o comportamento número 2, ao invés de seguir o comportamento número 1. Essa linguagem a gente ensina no Practitioner, então por isso meu convite para que você faça, mas é essa a estrutura que ele usa. Ele faz algumas ressalvas aqui que eu vou passar com vocês agora, que eu acho muito importante, que a pergunta dele, você percebe que ele nunca pergunta o porquê. Estou ansioso. Por quê? Ele nunca fez essa pergunta. Em nenhum dos momentos eu falei pra você falar por quê. Não, a pergunta é o que eu estou sentindo e onde eu estou sentindo. Ele nunca pergunta por quê. Por que ele nunca pergunta o porquê? Chegou uma paciente no consultório dele que pensar em ir para o trabalho para ela era um negócio que deixava ela extremamente ansiosa. E aí, com
A ansiedade, ela não conseguia fazer nada e a lista de tarefas ia acumulando cada vez mais. E aí, como comportamento evasivo, ela ia lá, tirava um cochilo. E ela acordava no outro dia, a lista continuava ali, né? E aí ela voltava a ter esse ciclo de ansiedade e ela ficava naquilo. E aí ela resolveu perguntar por quê. Ela assistiu lá as coisas que ele explicava, o TED que ele fez. Só que aí ela errou a pergunta, né? Ela perguntou por quê. E ela começou, poxa, por que eu tô ansiosa? E ela não conseguia saber o porquê. Porque o porquê dela estar ansiosa é extremamente inconsciente, não é racionalmente que ela vai descobrir. A crença totalmente inconsciente. E aí o fato dela não saber o porquê Mais ansiosa ainda. deixava ela mais ansiosa ainda. E aí ela chegou num ponto de desespero que ela resolveu se consultar, então, pessoalmente com o doutor, ao invés de só assistir o TED. E aí, chegando lá, a pergunta que ele fez. Tá, e se o porquê não fizer diferença? Será que você precisa saber o porquê pra resolver as coisas da sua vida? E não, você não precisa saber o porquê você tem ansiedade. Você precisa saber mudar do seu presente pro futuro. É isso que vai determinar se você vai mudar a ansiedade. O porquê, não é descobrindo o porquê que você vai resolver o problema. E isso também a PNL fala bastante. Não é que você não pode descobrir o porquê. Você pode, existem técnicas para te ajudar a descobrir o porquê. Mas você pega uma pessoa que tem fobia de atravessar a rua e ela precisa ir pro trabalho, você vai passar 10 anos na terapia descobrindo por que a pessoa tem fobia de atravessar a rua, ou você vai ajudar ela a atravessar a rua? A pessoa não precisa nem falar do que ela tem fobia e você consegue fazer o exercício. Não precisa nem falar do que é a fobia. As pessoas têm a tendência a querer descobrir o porquê, como se a descoberta do porquê da ansiedade fosse resolver a ansiedade. E ele defende que não. Ele defende que dá pra resolver simplesmente criando algum outro comportamento. Você não precisa saber o Isso porquê. se a gente pegar a própria pirâmide de níveis neurológicos, quanto mais para baixo você resolve o problema, mais fácil é. O comportamento está muito mais para baixo do que a própria crença, né? Então, você mudando o comportamento, a crença automaticamente perde força. Então, você não precisa chegar no porquê. Exatamente. Então, esse é um Nossa, outro comentário. esse episódio tá babando para quem fez practitioner. Exatamente. Quem fez practitioner tá... Não, quem fez practitioner, na primeira frase que eu falei já tá assim... óbvio, nossa, descobriu a roda. Porque... Bom, enfim, voltando aqui. O último recado que o doutor passou aqui pra gente, que eu acho muito legal que a gente saiba também, é a questão da gente se preocupar com medo do que vai ser a nossa vida depois que a ansiedade sumir. Tem gente que tem medo. Tá sendo E se eu... Já tá sendo ansioso de novo. Como é que vai ser de mim amanhã se eu não tiver ansiedade? Porque a ansiedade me acompanhou tanto tempo, a vida inteira, que eu não consigo me imaginar não tendo isso. E aí o fato de eu me imaginar não tendo isso me deixa ansioso. Já deixa ansioso. Ele fala que certa vez, né, um moço de 30 anos mencionou que conseguiu fazer a prática dele lá de respiração, que a gente ensinou pra você. E ele conseguia se manter calmo durante aquele período que ele estava fazendo a respiração. Mas depois ele começava a se preocupar com o futuro. E nas próximas 24 horas, será que eu vou ser capaz de manter a minha tranquilidade? Ou será que eu vou entrar da ansiedade outra vez? E ele fala que, como ele trata a ansiedade como se fosse um vício, que a gente explicou pra você por que ele trata isso no episódio anterior, ele enxerga muito como o alcoolismo. Ele fala que depois de décadas bebendo, algumas pessoas não conseguem imaginar como seria ficar sóbrio dali um mês. Eles não conseguem imaginar, na verdade, como seria ficar sóbrio dali uma semana. Nem dali um dia eles conseguem imaginar como seria. É muito engraçado isso, Carol, porque muitas vezes a pessoa... Você convida uma pessoa a fazer o DL, a pessoa, mas eu não vou mudar no final de semana. Ela tem uma crença de que é muito difícil você mudar no final de semana. É a mesma coisa, é uma crença de acreditar que não vai mais poder ter ansiedade. É incrível como aquilo fica na pessoa, como se fosse impossível não ter um padrão diferente, de um comportamento diferente que pudesse modificar aquela forma dela viver, de ela atuar, né? Mas isso aí está muito ligado, aí sim, a um sistema de crença que imagina, é impossível não sentir mais ansiedade, né? Então,
Aí a dica é viver no presente, né? O que ele pediu pra esse moço foi o seguinte: ele falou, olha, eu não quero que você não seja ansioso amanhã. Eu quero que você fique tranquilo hoje. Amanhã, eu não sei o que você vai fazer amanhã. Eu não sei se você vai estar ansioso amanhã. Eu quero que você se preocupe em se manter tranquilo hoje. Que é muito do que os alcoólicos anônimos falam. Só por hoje, né? Só por hoje. Eu não quero saber de amanhã. Eu quero saber só por hoje. Hoje, você consegue ficar calmo nos próximos 5 minutos aqui da minha sessão com você? Não, consigo. Tá, com as técnicas que eu te ensinei, você conseguiria ficar tranquilo por mais 2 horas? Ah, não, consigo. Então, só por hoje. Experimenta as técnicas que a gente passou pra você. Você que tá ansioso aí, que tem problema com ansiedade, tem comportamentos indesejados por conta da ansiedade, só por hoje. Executa as técnicas que a gente ensinou pra você. A gente não tá pedindo amanhã, a gente não tá pedindo semana que vem. Só por hoje, executa as técnicas. Busca a tranquilidade, busca a atenção plena, se manter no momento presente, que automaticamente você já vai treinar. E amanhã, na semana que vem, seu cérebro já vai estar treinado, você não vai precisar se preocupar mais de fazer isso conscientemente. E aí essa preocupação ela vai deixar de existir. Perfeito. Se você quer desenvolver melhor essa parte, se você quer melhorar ainda mais questões de ansiedade, comportamentos indesejados, quer fazer isso de uma forma mais profunda, fica o meu convite para você fazer o Practitioner. Ele realmente muda a vida. Você tem uma vida antes, uma vida depois. É aquilo que eu falei, é você acender a luz num quarto escuro e começar a enxergar os móveis. Você começa a enxergar como sua mente funciona e como você pode reprogramar, usar a sua mente para te ajudar, ao invés de ficar se castigando aí no processo, tá? Esse é meu recado final para você, essa é a minha dica final para você. Se você quiser nos encontrar na rede social, a gente tá no Inex Oficial, com conteúdos diários ali, né? Os nossos cortes, enfim, demais conteúdos. Segue a gente por lá. Compartilha esse vídeo com quem você sabe que passa por problema de ansiedade, que a gente sabe que tá cada vez mais frequente, porque o mundo tá acelerado, não tem jeito, né? E a gente precisa saber lidar com isso. Compartilha com essa pessoa, que isso mostra também um carinho muito grande que você tem com ela, com certeza. Lembra de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Se você nos escuta pelas plataformas de áudio, lembra de dar 5 estrelas e seguir a gente por lá também. A gente vai ficar muito feliz em saber que você conseguiu aproveitar esse conteúdo e que você tá protegendo o seu cérebro, protegendo o seu sistema, garantindo que você vai ter qualidade de vida e que seus neurônios vão funcionar da melhor forma possível. Se você quiser me encontrar, eu tô com a Carol Meirelles, Natan. Se vocês quiserem me encontrar, meu Instagram é Natan Negrelli. Vai ser um prazer ter vocês lá. Foi um prazer estar com vocês nesse episódio. E até a próxima. Faça isso que a Carol falou, a Viviane falou aqui. Coloque em prática tudo isso que a gente passou aqui. Até a próxima semana, pessoal. Bom, eu desejo que vocês possam realmente escutar esse episódio mais vezes para poder aprofundar nesse conhecimento, porque foram 2 episódios bastante profundos, e que vocês façam a vida de vocês da forma como vocês querem viver. E só o autoconhecimento liberta e nos dá essa possibilidade. Até a próxima. Querem me seguir? @Viviane Laure. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal.